Tem uma coisa muito interessante de ser evidenciada neste vídeo. É o fato de que a vida gosta de pedir mudanças. Nós já falamos em outros momentos que o universo tem as suas leis naturais. E uma dessas leis que regem a humanidade, a existência da vida no planeta Terra, é a lei da evolução constante. Ela diz: haja o que houver, aconteça o que acontecer, o mundo não para. O movimento da energia não para. Portanto, o movimento dos planetas não para e o movimento dentro da consciência de cada ser humano também não pode parar. Ou seja, se existem aspectos que nós precisamos curar, se existem aspectos que nós precisamos entender, eles serão movimentados no sentido de que essa compreensão aconteça, querendo eu, querendo você ou não. Então é mais sensato entender e buscar naturalmente esse caminho, jamais parar, buscar o conhecimento sempre, buscar o entendimento da nossa essência, da nossa missão sempre, porque se nós não fizermos, a energia universal fará com que façamos. E ela usará os seus recursos, que não necessariamente serão os recursos que nós usaríamos, ou seja, ou vai pelo amor ou vai pela dor. E falando que a vida pede mudanças, muita gente nos procura nos seminários, nos cursos online, e em todas as áreas que nós temos contato com o nosso público, as pessoas normalmente costumam dizer: olha, aconteceu essa situação na minha vida, e isso provavelmente pode ser uma invasão espiritual ou obsessiva, ou pode ser inveja de alguém, isso normalmente aconteceu porque tem pessoas que não gostam do meu sucesso. Eu não estou dizendo aqui que não existam influências provocadas por terceiros. Tudo que acontece ao nosso redor pode nos afetar, e nós também podemos afetar tudo que acontece. Entretanto, nós somos 100% responsáveis pelo que acontece na nossa vida, incluindo as mudanças que a vida pede. Uma gravidez inesperada, uma demissão, um assalto, um acidente, uma crise, uma doença, um problema grave, situações impactantes, situações que mexam com as nossas emoções, situações que apareçam firmemente na nossa vida, na nossa caminhada, as grandes pedras no caminho que se mostram com grande força, com grande intensidade e muitas vezes bagunçam toda a nossa vida, pode ter certeza, são flechas dos anjos. Sim, flechas dos anjos é um nome carinhoso que nós dedicamos a essas ações que são promovidas pela própria vida, pela própria energia do fluxo da vida, que tem um objetivo básico: promover o nosso despertar, a nossa consciência, o nosso entendimento que algumas coisas não estão bem, que situações não estão certas, que nós nos desviamos do caminho da nossa essência, que nós esquecemos quem nós somos e paramos de viver a nossa vida neste objetivo. Então tem muita gente que fala: isso é um caminho de uma obsessão, é o demônio na minha vida. Não é, é Deus. Deus utilizando os seus caminhos, Deus utilizando as suas leis naturais para nos lembrar que precisamos fazer mudança. Uma coisa é fato: mudanças são necessárias. Que tenhamos maturidade, reflexão, discernimento para percebê-las. Porque se nós não fizermos essas mudanças, a vida faz por nós. E eu queria aqui contar uma situação muito pessoal. Em 2006, eu passei por uma situação de acidente muito complicada. Mas antes desse acidente, eu tive 2 ou 3 pequenos acidentes, que me davam sinais de que as coisas não estavam bem no caminho certo, de que eu estava agindo de forma equivocada, que eu estava me esquecendo da missão da minha alma, que eu estava me esquecendo de quem eu era, mas eu não liguei para aqueles chamados, eu não liguei para aqueles avisos. Até que numa situação bem complicada, eu tive um acidente gravíssimo, no qual eu fui arremessado diante de um caminhão. Em outras palavras, eu bati de frente com o caminhão. E nessa situação, fiquei desacordado por alguns minutos, muitos acontecimentos existiram naquele meio tempo, mas tudo mudou na minha vida. Eu quase morri, fui milagrosamente salvo daquele acidente, fiquei com poucas sequelas, fiquei com quase nada de sequelas nos próximos meses, até que 3 meses depois eu simplesmente não tinha nada, a não ser uma cicatriz aqui que não dá para aparecer por causa do cabelo, e uma marca aqui no peito, porque eu quebrei o externo, o osso que protege o coração, e tive uma lesão forte aqui na cabeça. 3 meses depois eu só tinha cicatriz e não tinha mais nada. Entretanto, eu aprendi que eu estava fora da missão da minha alma. E você pode fazer uma leitura bem direta. Você quebrar o osso que protege o coração
e bater a cabeça, eu tive que mudar o meu coração e a minha cabeça. E é isso que a missão da alma pede. Que você abra o seu coração, que você abra a sua mente para enxergar os verdadeiros valores da vida. Que você possa viver sua prosperidade, viver sua abundância, viver os relacionamentos, viver o lado bom da vida, com muita alegria, com muita diversão, mas que você jamais se esqueça que você é um espírito, que você é uma essência, que você é uma alma em evolução. E que se você não der atenção às coisas que precisam ser dadas, a vida te cobra, mas não como um Deus punitivo ou como um demônio que age na sua vida porque você se esqueceu da luz maior. Não é assim que funciona. Tudo é ação e reação. Tudo é consequência dos nossos atos ou consequência da nossa falta de atitudes. Então, a partir do momento que nós vivemos em essência, buscando a nossa evolução, buscando o conhecimento e atentos ao que realmente importa, conseguimos enxergar os movimentos da vida. Mas será que dá para ver os movimentos da vida com esse estilo louco de viver que estamos por aí? Certamente que não. Então são necessários alguns pequenos avisos, chamados de flechas dos anjos, para ressintonizar cada um de nós no caminho da missão da nossa alma. Então, quando algumas situações complicadas acontecerem na sua vida, tais como acidentes, assaltos, crises, conflitos, separações ou até gravidez inesperada, situações muito protuberantes, situações que realmente entram na sua vida e bagunçam tudo, pare tudo, reflita tudo e entenda onde você está errando. E, acima de tudo, entenda por que essa correção de rota foi necessária. Por que tudo isso aconteceu? Por que precisou acontecer? E aceite essas mudanças. Aprofunde o seu coração na direção delas e veja o que você pode fazer para deixar de agir de uma maneira tão desligada da sua essência. Uma coisa é fato, se tivesse que energias espirituais atuar na sua vida para conseguir um grande mal, elas jamais se mostrarão. Porque as piores obsessões são as obsessões silenciosas. E elas são o estímulo que nós temos à preguiça, o estímulo que nós temos a colocar a culpa no outro e jamais olhar para a gente, o estímulo que nós temos a não perdoar, não amar, não ter atitudes saudáveis. Essa é a pior obsessão na nossa vida. Porque quando alguma coisa se manifesta de forma muito intensa, muito profunda, muito perceptível, pode ter certeza que é Deus querendo mostrar para você que a sua vida pede mudanças. Fique em sintonia com a missão da sua alma, viva nesse caminho que naturalmente você poderá conduzir as mudanças na sua vida pelo amor, que certamente é o que todos nós queremos. Eu acredito que só dá para viver a missão da nossa alma quando nós aliamos consciência de quem somos, de onde viemos, da nossa missão, mas aliado aos nossos talentos. Então, primeiramente, eu quero explanar uma visão sistêmica, uma visão abrangente de qual seria a nossa missão aqui na Terra. Em primeiro lugar, poderemos considerar que a nossa missão é evoluir. Faz sentido. E existe uma lei universal que se chama a Lei da Evolução Constante. Essa lei diz que haja o que houver, aconteça o que acontecer, em algum momento, em algum instante, você precisará evoluir. Então não dá para a pessoa dizer assim, eu não quero estudar, eu não quero batalhar, eu não quero aprender, eu não quero evoluir. Ela pode decidir isso agora, mas lá na frente ela precisará voltar no mesmo sentido da correnteza universal e ainda recuperar o tempo defasado. Normalmente, essa recuperação de tempo defasado se dá como? Por dor, doença, crise, sofrimento. Situações são atraídas para a vida da pessoa, um monte de coisa ruim começa a acontecer, ela, sem sintonia com a fonte universal, começa a reclamar da vida e achar que o mundo virou-se contra ela, mas na verdade é a natureza universal fazendo com que ela recupere o tempo perdido e que ela dê atenção à sua alma, porque o motivo nosso nessa existência é a evolução. Evolução é o principal motivo. Mas vamos dividir esses motivos de uma maneira que você possa entender? Então, a primeira missão, não mais importante, mas primeira para a gente conseguir organizar, é a evolução. E vamos refinar essa evolução como purificar as nossas inferioridades. O que significa curar ou purificar as nossas inferioridades? O ser humano é um campo de energia emocional. Toda alma que vive neste mundo, todo ser humano que está nesse mundo, recebe influências de suas emoções.
Eu estou falando de medo, de mágoa, de tristeza, de raiva, de ansiedade, de arrogância, de intolerância, de pessimismo e aí por diante. De tendência a se vitimizar, de tendência a controlar os outros, de tendência a se sentir uma pessoa pior, de tendência a achar que é melhor que os outros. São emoções que nos controlam, que nos conduzem na vida. São os medos, são as arrogâncias, as vaidades, as necessidades de controle que, de uma maneira ou de outra, conduzem um ser humano para um caminho de sofrimento, de dor, de conflito e de doença por consequência. Então, a primeira missão do ser humano aqui na Terra é curar as suas inferioridades, harmonizar os aspectos inferiores do seu ser, da sua personalidade. Então, precisamos curar a raiva, o medo, a tristeza, ou ao menos aprender a diminuir, a controlar, a atenuar, ou no mínimo aprender a diminuir, controlar, atenuar, reduzir esses aspectos inferiores da nossa personalidade. Então vamos vivendo a nossa vida com foco na evolução, querendo a gente ou não. A única diferença é que se quisermos, poderemos evoluir pelo amor, se não quisermos, o fluxo da natureza universal vai nos levar pela dor, obviamente. Então a primeira missão nossa aqui é curar as nossas inferioridades. E querendo ou não, você vai entrar em contato com situações que farão com que você cure as suas inferioridades. Se você não entender que uma determinada situação existe para aflorar o medo, que tem que ser curado, para aflorar a raiva, que precisa ser atenuada, para aflorar a falta de paciência, que precisa ser tratada, para aflorar a intolerância, que precisa ser curado, para aflorar o excesso de crítica, que precisa ser curado, se você não entender que essas situações promovem as suas emoções negativas e que você precisa dar atenção a elas, para que você faça valer o seu propósito aqui na Terra de evolução, as coisas ficam difíceis. Você começa a brigar contra o mundo, brigar contra a vida e ficar cada vez mais infeliz. Entretanto, a partir do momento que você parar, opa, eu tenho uma missão aqui na Terra, eu tenho um propósito, e entre esse propósito, entre várias coisas que eu tenho que tratar, uma delas é aprender a curar as minhas inferioridades. Então, que inferioridade acontece quando eu estou em contato com o meu chefe? Que inferioridade acontece quando eu estou em contato com o meu patrão, com o meu funcionário, com o meu colega de trabalho? Que inferioridade surge quando eu estou em contato com um noticiário ruim na TV, falando de coisas complicadas? Que inferioridade surge quando eu estou discutindo com a minha esposa, quando o meu marido faz aquilo que eu não gosto? E essas inferioridades surgem sempre ou é a primeira vez que aconteceu na minha vida? Opa, elas acontecem sempre. Você começa a partir de então, prestando atenção na sua vida, perceber que algumas emoções negativas são ocorrentes. Acontecem com periodicidade. Basta que determinada situação aconteça que a emoção venha fora. E aí, o que nós nos esquecemos? Onde que nós nos atrapalhamos? Nós não percebemos que o que importa é a emoção que brota de determinada situação. Nós ficamos tão cegos para colocar a culpa na pessoa, situação ou acontecimento que aflorou a emoção negativa, que nós nos esquecemos que a emoção negativa aflorou em mim, mas no vizinho que estava do lado não aflorou, no colega que estava do outro lado não aflorou. Então, uma informação, quando chega para mim, desperta um tipo de emoção para o outro, um outro tipo de emoção para o outro, não desperta emoção nenhuma. Portanto, as emoções não estão nos fatos em si, as emoções estão em nós. Então, cada situação da nossa vida é conhecida como situação gatilho, porque ela tem um objetivo básico, mostrar o que você veio curar, mostrar o que você precisa transmutar, o que você precisa melhorar, mas não vivemos a nossa vida com esse foco. Portanto, uma das primeiras missões nossas aqui na Terra é curar as nossas inferioridades. E tudo acontecerá na sua vida com o objetivo de que você cure raiva, medo, mágoa, tristeza, ansiedade, intolerância e aí por diante. Agora, quando essas situações acontecem, se você não tiver com a sua consciência aberta, com foco em perceber isso, você vai se vitimizar ou vai só piorar o problema. Percebe como é sutil? Mas vamos lá. Segundo objetivo, segunda meta, segunda missão nossa aqui na Terra, do ponto de vista de evolução natural. Nos harmonizar com espíritos conflitantes. Nos harmonizar com terceiros. Temos uma grande meta aqui. Harmonizar as nossas relações com todas as pessoas no mundo. Então entenda que a harmonização com pai, com mãe, com irmão, com tio, com primo, com vizinhos, com colegas, todo esse trabalho, todo esse envolvimento é necessário para que possamos desenvolver essa segunda missão. E as situações acontecem normalmente em contato com outras pessoas.
Se você foca muito na primeira missão a qual eu falei, nós teremos muito mais facilidade de entender o outro. Porque quando o outro faz alguma coisa que eu não gosto, é ele que fez ou eu que não gosto? Perceba a diferença? O que ele fez provoca uma emoção em mim. O que ele fez provoca uma emoção diferente nele. E o que ele fez provoca nenhuma emoção no outro. Espera aí. Então o que manda é o que eu sinto e não o que ele faz. É o que eu percebo e não o que o outro fala. E se é o que eu percebo, é o que eu sinto. Então a outra pessoa, ela tem a capacidade de desenvolver em mim, melhor dizendo, de revelar em mim uma emoção que eu tinha para curar. Mas qual é o caminho da vida normal? Eu culpar o outro pelo que o outro fez eu sentir, como se ele fosse responsável por aquilo que eu estou sentindo. Grande erro. E aí que as confusões começam. Por quê? Porque a gente sempre coloca a responsabilidade no outro e sempre cobramos que o outro se comporte de um jeito que faça bem para mim. Mas eu que tenho que aprender a sentir emoção que faça bem para mim. E não cobrar que o outro se comporte do jeito que eu acho que ele deve se comportar. E aí começam as lambanças em 100% dos relacionamentos dos quais nós estamos vivendo. Portanto, uma das missões mais importantes nossa aqui na vida é nos harmonizar com espíritos conflitantes, com irmãos, com terceiros, com pessoas próximas, curar as nossas relações. E terceiro, e não menos importante, uma das missões nossas aqui é gerar bons exemplos. Gerar bons exemplos é servir de exemplo. Quando a sua mudança começou, não queira ensinar para todo mundo o que você fez, mas seja a mudança. Porque quando você viver as potencialidades que essa mudança provocou em você, você será um exemplo a seguir naturalmente. E a partir deste momento em que você se tornar o exemplo, as pessoas que vão querer saber o que você fez, como você fez, de que maneira você chegou lá. E aí fica tudo muito mais divertido e muito mais fácil. Nós ensinamos 90% pelo exemplo e 10% por técnicas. Você só conseguirá mudar o seu marido, a sua esposa, o seu lar, o seu trabalho, se essa mudança começar por você. Portanto, nós temos 3 missões básicas a serem exploradas e desenvolvidas e é muito importante que a gente reflita sobre elas. Curar as nossas inferioridades, nos harmonizar com terceiros e gerar bons exemplos. E na parte do gerar bons exemplos, se você estiver em sintonia com você, eles surgirão naturalmente. Temos muito para falar sobre encontrar a missão da sua alma, mas se nós tivermos uma sintonia com esses 3 principais objetivos básicos, seremos felizes. Porque quando estamos olhando para nós, estamos sintonizando em nós a essência da missão da nossa alma. Este é o ponto. Algum dia da sua vida você já se perguntou qual é a missão da sua alma? O que você está fazendo nessa existência? Qual é o seu propósito? Qual é o motivo pelo qual você existe? Certamente, em algum instante da sua vida você já refletiu. Mas é claro que às vezes essas reflexões são vagas. E mesmo porque a nossa vida é tão corrida, o nosso foco está tão direcionado para outras questões, que hoje em dia parar e pensar qual a missão da minha alma é algo que parece que está fora de moda. Pois bem, eu quero lhe dizer que mora nessa questão de viver o propósito, viver a essência, um dos segredos da nossa felicidade. Entenda que se você é um trem, você tem que andar nos trilhos. Se você é uma máquina de lavar roupa, é provável que você só funcione bem se você colocar dentro dessa máquina de lavar roupa roupas sujas, o sabão em pó e a água. Se você é uma cafeteira, certamente você precisará de água e pó de café. Mas tente inverter as funções. Procure pegar a cafeteira e colocar sabão em pó. Procure pegar a máquina de lavar roupa e colocar pó de café. Não vai funcionar. E quando não vai funcionar, além de não funcionar, fará com que o funcionamento seja inadequado, com que defeitos surjam nesses equipamentos. Por que essa metáfora simples? Pelo fato de que muitos de nós somos cafeteiras utilizando sabão em pó. Muitos de nós somos máquinas de lavar utilizando pó de café. E é provável que esteja nesta causa o motivo pelo qual muita gente não é feliz. Você não tem como ser feliz se você não encontrar e realizar a missão da sua alma. Você pode até experimentar momentos de felicidade temporária. Isso pode durar 1 ano,
Isso pode durar 2 anos ou pode durar bem mais do que isso. Entretanto, a verdadeira felicidade surge de dentro para fora e alimenta o nosso coração nos momentos de silêncio, nos momentos de solitude e principalmente nos momentos de conflito. Porque são nos momentos de conflito que nós percebemos se estamos ou não na missão da nossa alma, porque é através deste sentimento que encontramos força para vencer os conflitos. A maioria das pessoas não está sintonizada, não está vivendo a sua vida de acordo com aquilo que a sua missão pede. Por conta disso, crises, sofrimentos, acontecimentos inesperados podem surgir. O apego aumenta, a tendência a vícios aumenta e principalmente a tendência àquele vazio da alma. Porque quando não estamos sintonizados com aquilo que nascemos para ser, costumamos ter a tendência de buscar no outro aquilo que não encontramos internamente. Então, em outras palavras, você não tem condições de ser plenamente feliz num relacionamento, num trabalho, vivendo numa cidade, morando numa determinada casa ou em meio a uma determinada família, se você não reconhecer qual é o seu papel neste ponto. Encontrar e realizar a missão da nossa alma deveria ser o nosso maior propósito dessa existência. Deveria ser o nosso foco principal. Assim como as pessoas analisam por aí, de forma coloquial, vamos dizer assim, que a coisa mais importante do mundo é fazer dinheiro, é juntar economias, é ter finanças prosperando, a maioria das pessoas entende como meta principal de vida isso, nós deveríamos entender, pessoas mais conscientes, pessoas que refletem sobre a sua existência, deveriam pensar e entender que quando encontramos e realizamos a missão da nossa alma, simplesmente equalizamos o nosso nível de energia para a existência presente. Em outras palavras, quando encaixamos o nosso fluxo de vida com o fluxo universal, passamos a receber naturalmente aquilo que nós queremos, sonhamos e precisamos. Então, quando você vive o que nasceu para ser, quando você existe e atua na área que desejaria a vida inteira atuar, quando você é quem nasceu para ser, tudo começa a fluir como a correnteza de um rio. A maioria de nós está contra essa correnteza, porque está atuando em áreas que não tem sentido atuar, porque está fazendo coisas que não tem afinidade em fazer. E aí, dessa forma, fica difícil conquistar prosperidade, conquistar a vida dos seus sonhos, ter saúde, bons relacionamentos e uma consciência espiritual mais elevada. É impossível. Nós não temos como ter para ser. Nós precisamos inicialmente ser. Ser a alma que desejamos ser. Viver a experiência que precisamos viver para depois conquistar. E isso é encontrar e realizar a missão da nossa alma. E através deste buscar da missão da nossa alma, vamos encontrando várias ferramentas no caminho que nos sintonizam com quem realmente somos. Porque a busca da missão da nossa alma não é algo complicado, está ligado à nossa essência, está ligado aos nossos sentimentos mais profundos. Entretanto, nós somos desacostumados, desestimulados a olhar para dentro, a olhar para a intuição, e a intuição é o nosso guia. A intuição é a nossa orientação que nos mostra o que devemos ou não fazer. Nós temos um sistema guia que nos ajuda nisso. Precisamos voltar a refletir a nossa vida. Qual é o meu propósito? E a partir do momento que você faz uma reflexão maior, você começa a fazer reflexões menores também em pequenas coisas. Qual é o meu propósito nesta família? Qual é o meu propósito neste trabalho, nesta atividade profissional? Qual é o meu propósito neste bairro, nesta vizinhança, neste condomínio? Qual é o meu propósito como pai, como esposo, como filho? Qual é o meu propósito em tudo que eu faço? Porque a partir do momento que eu começo a olhar este propósito e dar atenção a ele, eu encontrarei a verdadeira felicidade. Felicidade real mesmo. Porque não tem como sermos felizes plenamente olhando as coisas ao nosso redor e achando que o modelo de felicidade é aquele que um senhor ali do lado conseguiu, um amigo ali do trabalho conseguiu. Porque quando nós olhamos as pessoas felizes, nós temos o costume de confundir e achar aquele senhor é feliz porque comprou o carro do ano, aquele outro amigo é feliz porque tem um relacionamento dos sonhos. Mas isso não necessariamente é a fórmula da felicidade dessas pessoas que se consideram felizes. A forma da felicidade é viver a essência delas.
Só que quando nós olhamos de fora, achamos que a fórmula da felicidade delas é porque ela tem o carro, ou porque ela tem o relacionamento perfeito, ou porque ela tem isso ou aquilo qual eu julgo, eu acredito que seja o ideal. Mas uma coisa é fato, quando você vive a sua essência, as coisas materiais que você mais gosta vêm para você por magnetismo. Quando você faz as atividades que deve fazer, quando você vive sintonizado com o seu coração, quando você vive para alimentar o seu espírito nesse sentido, o mundo que você cria é um mundo propício a realizar a missão da sua alma. Mas para isso é necessário dedicação. E, acima de tudo, é necessário que você siga a sua felicidade. É necessário que você siga os seus sonhos. Porque quantas vezes essências se manifestam dentro de você através de intuições, através até mesmo de sonhos ou coincidências, que são aquelas situações sincrônicas da nossa vida, mostrando que você deve mudar de atividade profissional, mostrando que você deve focar mais nisso ou naquilo na sua vida, mostrando que você deve seguir aquele sonho antigo. Mas as conveniências diárias e os apegos aos quais estamos sintonizados nos impedem de viver a essência daquilo que nos é pedido. Porque todo mundo tem internamente uma força superior, uma força verdadeira que nos mostra o caminho, que nos dá a direção do que fazer, que nos dá a direção do que seguir. Basta que tenhamos um pouco mais de atenção a isso, que sinais claros de um novo jeito de viver, de agir, de existir e, consequentemente, de ser feliz, começará a se manifestar na nossa vida. Foco no que a nossa essência quer. Porque se nós não focarmos naquilo que a nossa essência quer, que é a nossa parte divina e espiritual, nada que vier de fora terá sentido. E existem por aí muitas pessoas que conquistam tudo, mas não são felizes. Porque a busca da conquista e do sucesso delas foi unicamente direcionada a coisas externas. Sucesso de verdade é você conquistar tudo aquilo que você quer, que você precisa, mas que foi direcionado pelo seu coração, pela sua alma, pelo seu espírito. Crises, doenças, sofrimentos, fracassos na nossa vida e situações realmente conflitantes podem indicar que alguma coisa não vai bem. É notório que a maioria das pessoas anda pela vida sofrendo, encontrando dificuldades, padecendo de diversas doenças, sofrendo questões financeiras, falta de prosperidade, falta de bons relacionamentos, sem perceber que tudo isso tem uma causa geral. A causa é a pessoa não está sintonizada com quem ela é em essência. Em outras palavras, não está vivendo a missão da sua alma. Não está vivendo a sua vida em alinhamento com o seu propósito nessa existência. E muita gente sabe que todos nós temos um propósito nessa vida. De uma maneira ou de outra, em algum momento, em algum instante, nós já paramos para pensar, para refletir. O que nós estamos fazendo aqui nessa vida? Qual o nosso propósito? Qual a missão da minha alma? Da onde eu vim? Para onde vou? Quem eu sou em essência? Essas perguntas, elas são feitas em algum momento da nossa existência, da nossa vida. Normalmente são feitas também em momentos de reflexão ou de crise. Mas, infelizmente, com a correria do dia a dia, com o foco meramente nas questões materiais, meramente nas questões que os olhos podem ver, nós acabamos por nos esquecendo quem somos. Acabamos por parar de dar foco naquilo que realmente importa. E a pergunta que deve ser feita a cada um de nós é: qual é a missão de nossa alma? O que estamos fazendo nessa vida? Qual é o nosso propósito nessa existência? Existe um propósito específico para mim? E o que acontece se eu não estiver vivendo este propósito? Pois bem, é aí que tudo começa. A maioria de nós não está vivendo em alinhamento com a missão de nossas almas. Infelizmente, a maioria de nós não está sintonizado com aquilo que a essência pede, com aquilo que o espírito pede, ou simplesmente, como gostamos de dizer, com a nossa programação interior. A programação interior é uma força sutil, uma energia sutil que vive dentro de cada um de nós. Só que essa programação interior, ela fala baixinho, ela fala sutilmente, e como estamos tão conectados com o ruído do dia a dia, com a barulheira do mundo aí fora, não paramos para ouvir a nossa essência. E normalmente essa essência grita,
estimulando que busquemos novos caminhos, estimulamos que a nossa reflexão seja feita com uma forma mais profunda, mais sistêmica, mais cuidadosa, olhando para realmente como está o bem-estar do nosso espírito, da nossa essência. Mas, infelizmente, quando falamos disso na maioria das pessoas, na sociedade a qual vivemos, ou a grande parcela da sociedade a qual vivemos, isso muitas vezes é motivo de chacota. Pensar na missão da minha alma? Não. A missão da alma é criar meus filhos, a missão da minha alma é comprar minha casa, ir bem no meu trabalho, é conquistar bens materiais. Certamente que tudo isso faz parte de uma vida próspera, uma vida de conquistas. Entretanto, se você conquistar tudo isso e ainda assim não estiver vivendo a missão da sua alma, o que acontece? Infelicidade, dores, fracassos, crises e acontecimentos negativos e inesperados na sua vida. Simplesmente por quê? Porque você não está alinhado com quem você é. Você não está vivendo o seu papel real, aquele que a sua essência pede. Você não está vivendo, realizando, cumprindo o seu papel na direção da missão da sua alma. Qual a missão da sua alma? Você já se perguntou? Definitivamente, o nosso corpo não nasceu para viver da mentira. É fácil explicar essa justificativa. Quando nós estamos fazendo, falando, pensando e agindo na mesma direção, o nosso corpo físico se estabelece num nível de energia completamente aberto. Quando estamos pensando alguma coisa, sentindo outra e agindo em outra direção, desenvolvemos um colapso energético. Sim, porque o nosso corpo é energia pura. Encontrar e realizar a missão da sua alma é assumir o entendimento que há dentro de cada ser uma programação interior que diz que se comunica o tempo inteiro mostrando o caminho a seguir. Em outras palavras, todos nós temos uma inteligência superior armazenada internamente que é capaz, sim, de agir como uma bússola, como um GPS interior. E, infelizmente, como consequência dos novos tempos, nós estamos cada vez mais isolados de nós mesmos, e isso é grave, não é mesmo? Portanto, é muito comum nós falarmos que quando alguém não conhece, não vive, não realiza a missão da sua alma, esse alguém tem tendências a ser infeliz, a ficar fraco, a ter doenças e diversas complicações na vida. Quando nós falamos assim, dá a impressão de uma coisa fantasiosa, de algo agressivo e punitivo, mas não é não. O ser humano nasceu para viver a sua verdade. E é por isso que aquela frase é tão forte: conhecereis a verdade e ela vos libertará. E aquela verdade que nós ocultamos para nós mesmos? Como é que funciona? As pequenas coisinhas da nossa vida. Muitas vezes sentimos algo, pensamos algo e agimos completamente numa direção oposta àquilo que pensamos e sentimos. Nesse momento, tecnicamente falando, estamos vivendo a mentira. Sim, então tentem entender o conjunto de energias que a sua mente e as suas emoções provocam no seu ser. São muitas energias. Energias realmente que extravasam as dimensões extrafísicas do seu ser. Ou seja, aquilo que nós pensamos e sentimos cresce num campo muito maior, muito mais expandido do que o campo físico ao qual nós conhecemos. E é por isso que o que a pessoa pensa e sente a respeito dela tem sim a capacidade de influenciar outras pessoas, outros sistemas de vida em outros lugares de outras dimensões. É claro que quando eu estou magnetizado com uma ideia positiva a respeito da minha vida, a respeito de mim mesmo, eu tenho condições de favorecer uma mudança de realidades que vão aproximar para mim situações de mesmo padrão. Por isso, não precisamos ter medo de um futuro. Não precisamos ter medo de não saber o que fazer da vida. Precisamos estar alinhados com a nossa essência espiritual, com a voz da intuição, com o sentimento interno que todo mundo tem, que é um GPS, que é uma bússola. Mas, infelizmente, o ser humano está tão desacostumado a escutar a sua voz interior, como se isso fosse completamente fora de moda ou desnecessário, que ele perdeu conexão com ele mesmo. Viver a sua verdade é olhar para dentro, é ver o que a sua alma pede para a sua vida
é ver o que a sua alma pede para os seus relacionamentos. É ver o que a sua alma pede para todos os atos da sua existência. E agir o máximo possível de acordo com essa sintonia fina, que é a sintonia da intuição. Uma vez que nós pensamos, sentimos e agimos na mesma direção, estamos vivendo a verdade. Quer ver um exemplo de não viver a verdade? É quando você pensa algo, você sente algo sobre uma situação, mas a forma com que você age é completamente diferente daquilo que você pensa e sente. Neste momento, você não está só mentindo para outras pessoas, você está mentindo para si mesmo. E qual é o problema disso? Que o Papai do Céu vai castigar, como a gente aprendia na infância? Olha, o anjo da guarda não olha a criança que mente. Não. O grande problema da mentira é que o nosso corpo físico e os nossos corpos energéticos não nasceram para mentir. Porque quando nós mentimos, nós criamos uma espécie de colapso energético. A energia que flui em todos os seres que vivem aqui na Terra é uma energia abrangente, abundante, aberta. Entretanto, ela só flui através de caminhos abertos. E a mentira gera um processo de fechamento energético tão grande no ser humano que não permite que a energia vital maior passe através da pessoa que está mentindo. Então, como é que isso acontece? Todo ser humano respira, todo ser humano se alimenta, todo ser humano pratica exercício mesmo que de forma inconsciente, ele vai daqui para lá. Então, todo mundo tem uma troca energética com o ambiente constante. A partir do momento que essa troca acontece, nós magnetizamos no nosso sistema corpo, mente e alma essa energia vital. Se você pensa e sente e age em direções opostas, esse conjunto energético, essa anatomia sutil que nós temos, se desorganiza e para de armazenar a energia. Porque a vibração que você tem com base em mentiras, com base em ações completamente antagônicas àquilo que você pensa e sente, é um tipo diferente da energia magnética, da energia livre, da energia cósmica que nos é oferecida diariamente. Nesse momento, com base na vivência diária, com base em ações, pensamentos e sentimentos diferentes daquilo que a tua alma pede, o que acontece? Você começa a perder vitalidade. Os seus músculos ficam mais fracos. A cinesiologia, uma ciência que estuda os movimentos do corpo físico em relação aos nossos pensamentos, resumidamente falando, já conseguiu comprovar que quando uma pessoa está falando algo que não é verdade, está vibrando em algo que não é real, ela se torna mais fraca. Então veja bem, se o meu nome é Bruno e nesse exato momento eu disser meu nome é João, nesse exato momento que eu digo meu nome é João, meu sistema energético como um todo fica mais fraco. E é por isso que bons vendedores são pessoas que vendem aquilo que gostam. E por isso, para você se tornar uma pessoa forte, você precisa ser bom vendedor da sua vida. De que maneira? Quando você falar dos seus projetos, você precisa sentir essa empolgação. Quando você falar da sua vida, você precisa sentir empolgação pela vida. Quando você falar dos seus relacionamentos, você precisa sentir empolgação por isso. Porque dessa maneira, o que você fala, o que você sente e a forma com que você age estão em alinhamentos. É provável que você, analisando esse vídeo agora, diga assim, poxa, quase tudo que eu faço na minha vida, eu faço por conveniência, por obrigação. Quase tudo que acontece na minha vida não é passível de elogio ou de empolgação. Como é que eu faço? Pois bem, entra agora um segundo tópico desse nosso vídeo. Você não pode usar o seu tempo na Terra apenas para questões burocráticas e para coisas que você não gosta de fazer. 70% do seu tempo, 70% do seu tempo aqui na Terra precisa ser utilizado para atividades que façam bem, que façam você se sentir bem e que façam você gostar de viver. É provável que você faça uma análise da sua vida agora e diga assim, quase tudo que eu faço por obrigação. Quase tudo que eu toco por obrigação. Quase tudo que eu desenvolvo por obrigação. Pensa seriamente. Que caminho a sua vida levou?
Quanto tempo da sua rotina diária você usa para fazer coisas que você não tem prazer? Prazer de alma, prazer de emoções, prazer de sentimentos em fazer. Pois bem, aí começa uma primeira análise. Reflita. Quantas coisas você faz na vida sem vontade, sem ânimo, sem alegria de viver? Quantas coisas você faz na vida que realmente faz o seu coração suspirar? E nesse exato momento, preste bem atenção no que eu vou dizer. Em nenhum momento eu estou dizendo para você olhar para a sua realidade, olhar para a sua vida, para o seu trabalho, para os seus relacionamentos, para a sua vida financeira e destruir tudo e dizer quase nada aqui eu faço com prazer. Em primeiro lugar, nós precisamos estabelecer um estilo de vida que signifique 70-30. 30% das suas atividades diárias podem ser feitas com coisas que não te dão prazer. Por exemplo, muitas vezes você ficar na fila para fazer um pagamento de conta não te dá prazer, mas você tem que fazer. Muitas vezes acordar cedo para ir ao trabalho justamente naquele dia que você está com um pouco mais de sono não te dá prazer. Contudo, 70% das suas atividades precisam te dar prazer. Porque se 70% das suas atividades não estiverem convocando energias de prazer, de alegria, de satisfação, você estará vivendo a mentira. Você estará vivendo a ingratidão. Você estará vivendo um sentimento de angústia. E é assim que você estará vibrando para o universo. E desse jeito não tem como ser feliz. Então, várias coisas são necessárias para você começar a gostar da vida que leva. Várias. Eu disse várias. Não adianta a gente achar que apenas um vídeo, apenas um livro, ou apenas um curso vai fazer com que você simplesmente, de uma hora para outra, comece a olhar a sua vida com mais prazer. Olhar a vida com alegria exige que você comece a ter foco na sua essência, foco na sua alma. Eu não estou falando de religião, eu estou falando de olhar para dentro, de questionar a sua essência, de pensar o que eu estou fazendo aqui na vida, qual é a missão da minha alma, da onde eu vim, para onde eu vou. Você precisa ter esse questionamento e ter foco nisso todos os dias da sua vida, porque senão a sua experiência vai passando, a sua existência vai passando e você começa a achar que está aí para fazer aquilo que todo mundo faz. Não, você está nesse mundo para fazer a diferença, você está nesse mundo para ser feliz. Você está nesse mundo para exprimir a sua beleza. Beleza em cada ato, beleza em cada atitude, beleza em cada gesto. Você precisa buscar o seu nível de felicidade. Você precisa buscar um alto nível de satisfação. Você precisa buscar o nível de alegria que você entenda que é o nível de fazer o seu coração vibrar. Se você não tiver foco nisso, certamente você cairá nessa fórmula, que é a fórmula da maioria das pessoas. Quase ninguém vive a fórmula 70-30. 70% de atividades que façam a sua alma feliz e apenas 30% de atividades corriqueiras ou obrigatórias. Nesse momento, muita gente analisa esses números e diz, poxa vida, quase tudo que eu faço na minha vida, eu faço sem prazer. Então, quase tudo que você faz na sua vida, você convoca energias de mentira, energias que são dissonantes à sua essência espiritual. Em primeiro lugar, questione, o que eu estou fazendo? Por que eu estou fazendo essas atividades? Existe um outro jeito de encontrar alegria nisso? Como que eu posso mudar essa realidade? Em segundo lugar, uma vez que você apontar que o caminho que você está seguindo não é o caminho certo e o caminho certo é outro, e você já sabe as decisões que tinha que tomar, por favor, comece a tomar decisões. E a notícia boa, que o nosso corpo suporta, a nossa mente suporta 3 anos vivendo da mentira. Vivendo no sentido de pensar, sentir e agir em sentidos opostos. Então, se você percebeu agora que você está vivendo uma mentira na sua vida, que você não faz o que gosta, que você não vive os 70-30 e que você precisa dar um jeito nisso, comece a buscar, olhando para dentro, porque você tem 3 anos para fazer esse ajuste. Até esses 3 anos, a sua energia suporta tantas mudanças, tantas variações e tantos colapsos internos pela energia que você distorce. Quando você pensa de um jeito e sente do outro e age do outro. Mas a partir do momento que você começa a fazer pequenos ajustes, você já começa a se alinhar num caminho de viver a sua verdade, a verdade que te liberta. Portanto, nós precisamos focar constantemente em saber se aquilo que nós fazemos, se o jeito como nós vivemos é um jeito alinhado com aquilo que a nossa alma pede. Em primeiro lugar, vamos cada vez mais estabelecer
um contato com a nossa alma para saber o que ela pede. E uma vez que nós percebermos que a alma pede essa direção, o que devemos fazer? Apontar essas direções, confiar nessas direções e estabelecer diariamente um contato com a imagem do que seria a visão ideal. Portanto, muita gente chega neste ponto e diz assim: uau, já entendi, faço isso que não gosto, faço aquilo que não gosto, esqueci lá atrás os meus sonhos, deixei de lado o que eu não queria, realmente deixei de lado aquelas visões internas que eu tinha e a minha vida ficou desse jeito. Então, beleza, descobri o meu erro, mas e agora? O que eu faço? O que eu faço se o jeito que a minha vida ficou é uma consequência do meu esquecimento lá atrás e eu quero mudar? Primeiro lugar, pare de sofrer com os erros do passado. Entenda que cada erro do passado construiu quem você é hoje. E a partir desse momento, nunca mais fale dos erros do passado. Entendeu? Copiou, codificou, classificou internamente? Tudo bem, é uma experiência. Essa experiência levou uma crença e use essa crença para fazer novos feitos, para realizar novas atitudes. Então, muita gente, eu recebo diariamente e-mails de pessoas dizendo assim: já vi que não estou fazendo nada de acordo com a missão da minha alma. E já descobri também o que é o meu caminho. Meu caminho é para outro lado. Mas não consigo sair. Ah, minha vida é muito ruim. Ah, o meu trabalho é muito ruim. Os meus relacionamentos não estão bem. O que eu faço? O que eu faço? Em primeiro lugar, para de reclamar. Em primeiro lugar, para de dar energia para aquilo que você não quer. E em segundo lugar, se concentre naquilo que você quer. Qual é a visão de futuro que você tem? E todos os dias, feche os seus olhos e imagine essa visão de futuro acontecendo. Você feliz, você realizado, você realizada, vivendo esse momento. E sempre que vier uma vontade de reclamar da situação atual, porque veja bem, é muito provável que você faça esse exercício numa realidade atual que você construiu lá atrás, mas que você não gosta nada. E o que você está trabalhando agora é para construir a realidade futura. Então, feche os seus olhos todos os dias, no mínimo 3 vezes por dia. Cada vez que você fizer esse exercício, faça por 3 minutos. Feche os seus olhos, respire, relaxe e crie a imagem daquilo que seria o seu futuro brilhante. E se concentre nas imagens, nos sentimentos, nas cores, como se fosse um filme da sua vida no futuro. Construa esse filme e faça ele 3 vezes por dia. É um exercício de visualização criativa e você precisa se conectar com a ideia de futuro, sentindo a alegria de como seria esse futuro. Um outro ponto importante é que muita gente também diz que não faz ideia do que seria o caminho correto. Muitas pessoas me escrevem diariamente dizendo: eu não imagino o que fazer da vida para encontrar a missão da minha alma. A única coisa que eu sei é que hoje, do jeito que está, não está bom. É provável que você se identifique com essa situação, não é mesmo? E aí muitas pessoas falam: como é que eu vou fazer um exercício de visualização, me imaginando feliz, realizando a missão da minha alma, se eu não sei qual é a missão da minha alma? Aí eu respondo: obviamente que eu não sei, e muito provavelmente você também não faça ideia de onde esteja a missão da sua alma. Embora temos certeza que a maioria de nós tem uma percepção de que lado seguir. Talvez não saibamos exatamente a direção disso, mas mais ou menos todo mundo sente internamente. Então, dentro desse contexto, uma coisa é fato: você pode não saber exatamente qual é a missão da sua alma. Mas pense aqui, reflita suavemente. Imagine que você encontrou a missão da sua alma. Imagine que você realiza a missão da sua alma. Aí a questão é: como você se sentiria? Que brilho você teria no olhar? Como seria a sua prosperidade financeira? Como seria a harmonia nos seus relacionamentos? Quando você conversasse com um amigo que fazia tempo que você não via e ele perguntasse: e aí, como é que está a sua vida? Como você responderia? Com que satisfação você diria: olha, minha vida está muito boa? Então, este é o ponto. Entre no sentimento de como seria se você fosse uma pessoa feliz. Como seria para você ser uma pessoa realizada? Ah, eu seria uma pessoa que os meus relacionamentos seriam muito bons, a minha prosperidade financeira seria muito boa, a minha saúde física seria muito bom. Tá aí, todos os dias, faça um filmezinho da sua vida feliz. E use esse filme
3 vezes ao dia, no mínimo 3 minutos. Não adianta você fazer uma visualização rapidíssima, você não ativa a energia necessária para ela. E uma vez que você adquirir a disciplina de fazer essa prática 3 vezes por dia, durante muitos dias, até que você conquiste o que você quiser, você se alinhará muito rapidamente àquilo que é a sua realização, o desenvolvimento da missão da sua alma, o desenvolvimento da sua felicidade. Não dá para ser um bom pai se você não entender a missão da sua alma. Não dá para ser uma boa mãe, não dá para ser um bom funcionário, não dá para ser um bom patrão, não dá para ser nada. Não dá para ter bons relacionamentos, não dá para ter uma família saudável e feliz, não dá para ter as finanças em equilíbrio, não dá para ter o corpo físico saudável se você não encontrar e realizar a missão da sua alma. Você é um trem que nasceu para andar nos trilhos. Se você sai dos trilhos, ele não anda. Você foi projetado para viver da verdade. Existe uma programação interior que vai sempre cobrar que você viva a verdade. E é por isso que quando nós nos desviamos desse caminho, nós sentimos alguns impactos que nós chamamos de flecha dos anjos, que são situações aparentemente negativas que nos mostram que estamos no caminho errado. Simplesmente não é castigo divino. Pelo contrário, é uma pedagogia divina que nos diz, está errado, vem por aqui. Por quê? Porque se um carro foi construído para ter um tipo de combustível como base e você coloca um outro combustível, ele não vai funcionar. O seu combustível é a verdade. E nesse contexto, a verdade é realizar a missão da sua alma. Pensa nisso, porque o foco disso é estar constantemente refletindo, olhando, revisando, analisando. Eu vivo a minha vida com base na minha essência? Essa é a pergunta.